Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui com uma outra review e vou fazer aqui, gente, pra vocês uma review de um álbum super conceitual, tá? Nível Ken, até mais, eu diria, em algumas partes, tá? E é um dos melhores álbuns, considerado um dos melhores álbuns do mundo, assim, entendeu? Porque foi uma revolução, né? Que é o The Arch Android, né, gente? Da Janelle Monáe, Rainha Suprema, né, gente? Nós vamos começar com essa história, espero que vocês gostem muito. Ela é meio complexa, mas não tanto assim, tá? Mas enfim, essa história, ela retrata um futuro distópico, ou seja, um futuro do apocalipse, ou seja, tipo, pensa em tudo que você achar que é ruim. É isso que vai acontecer, é uma distopia, entendeu? Tem a utopia, que é um futuro perfeito, e tem a distopia, que é o futuro que você não quer presenciar. E a gente vê essa história aqui no futuro distópico, tá? Ela começa lá no seu primeiro EP, tá? Que pra mim também é muito bom. Um álbum nota quase 10 também. Acho que 10, não sei, não me lembro muito bem agora. Mas o que acontece, gente? A gente está no ano de 2179 e o governo, ele pega o DNA de mulheres e transforma elas em robôs que são vendidas em massiva escala. Não para prazeres, enfim, né, gente, para muitos tipos, né, escravidão também. E aconteceu isso com a Janelle Monáe, né, gente? A Janelle, ela meio que sequestraram a Janelle, falaram que estupraram ela, tá? Eu vi alguns comentários ali que estupraram ela, pegaram o DNA dela, falaram até que ela morreu, mas eu acho que isso não é verdade, tá? Eles estupraram ela, pegaram o DNA dela e enviaram ela pro passado, tá? Ela não morreu, enviaram ela pro passado depois de tudo isso. E aí, com esse DNA, surgiu a Cindy, que é a principal, que é a The Arch Android, entendeu? A Cindy. A Cindy, eles vivem nessa cidade chamada Metrópolis. E temos os seres humanos e os robôs. Os seres humanos, eles são considerados como a raça que é superior a todas as outras, incluindo os robôs, né? Os robôs, gente, eles não são só tipo androides, tá? Ela retrata os robôs como periféricos, negros também, tá? E que sofrem muita humilhação, tá, gente? O álbum, ele começa já com um sentido, uma voz meio alta, porque a frase assim que começa é que eles dariam uma recompensa pra quem tivesse a cabeça da Cindy, que é a robô. Por quê? Porque a Cindy, uma androide, se apaixonou por um humano, que é o Greenwood, gente. Não pode acontecer, não podem ter relações entre essas duas espécies, porque robôs são considerados inferiores e eles servem só pra trabalhar e pra gerar lucro, entendeu? Não pode acontecer isso. E aí, começa assim, entendeu? Janelle Monáe, ou Janelle Monáe não, gente. A Cindy, ela é eleita pelos robôs ali como a maioral, entendeu? Como a rainha. E que ela que vai liderar a revolução que eles tanto querem. Que a revolução é que eles sejam iguais, entendeu? Que os robôs e os humanos sejam no nível igual. E que eles não ficam sofrendo preconceitos pelos humanos. E é isso que acontece em Dance or Die, que é a segunda música. Que ela fala praticamente assim, ou vocês se mexem, ou o governo vai ficar comendo vocês, entendeu? Tem que se mexer pra ter revolução, tá? É assim que começa o álbum, bem perfeito, tá bom, gente? E em Faster, a gente conhece o Greenwood. Ela fala mais sobre o Greenwood, que é o homem que ela se apaixonou, e ela fala como talvez um amor ali atrapalhe os planos dela, né? Porque o amor atrapalha às vezes no que você tem planejado, entendeu? Enfim, e ela também fala isso na outra faixa, que é Greenwood, que fala mais sobre a relação deles em si. Então ali a Cindy, ela fica questionando sobre a sua própria existência. Um robô que tem sentimentos, ainda mais para um humano, será que isso pode acontecer? E ela fala isso também em Greenwood. Aí também temos uma outra faixa chamada Locked Inside, que ela começa a ter consciência que ela precisa salvar a raça dela, senão eles todos vão morrer, entendeu? Todos vão morrer. Não pode acontecer, né? A outra faixa importante também é Cold War, que retrata a Guerra Fria também, né? Que cada um escolhe um lado, mas se você escolhe um lado, que ele seja o lado certo. Porque pra ela, começar que não tem um lado. Se você já escolheu um lado, você tá errado. Mas, caso você escolha um lado, que ele seja o certo, vamos dizer assim. Porque senão você é apenas um peão. Que esse lado seja revolução. E nessa guerra, ela tá
nessa guerra, ó, nessa faixa, ela está declarando guerra, praticamente, para o governo. Porque ela está de saco cheio e ela precisa salvar, ela precisa virar a The Arch Android, tá, gente? The Arch Android é uma cidade que eles idealizam como seja a cidade perfeita. Os robôs idealizam como se fosse a cidade perfeita. E The Arch Android, ela é a The Arch Android porque ela vai ser meio que a originadora que vai criar esse movimento, entendeu? Gente, é um disco esplêndido. E não é uma guerra, né, de armas, assim, como a Guerra Fria, é uma guerra ideológica, que não aconteceu com coisas, foram ações ali terceirizadas, vamos dizer assim, né? A próxima faixa, ela fala também, a próxima faixa é Tightrope, ela fala sobre a Janelle Monáe do passado, que está internada em um hospício, e como ela tem que lutar com isso, gente, ela tá internada num hospício. Olha que coisa, né? Tira um DNA da bicha e agora ela tá internada num hospício sem que ela queira. Triste demais, né, gente? A próxima faixa é Neon Gombo, onde é meio que a faixa ao contrário, entendeu? E pode simbolizar ali ela saindo do passado, que a Janelle tá internada, para o futuro, né, onde ela é a Cindy, tá? E a outra faixa, gente, é All Maker, que também é uma baladinha. E ela meio que nessa faixa, ela aceita sobre os seus sentimentos com o Greenwood. Ela entende que ela ama ele. E que por causa desse amor, ela meio que tá ali, meio que viva, entendeu? Pelo amor dele por ela, que ela tá ali lutando e salvando a pátria. Além por causa das vidas dos androides também, gente. A próxima faixa, em Come Alive, ela também volta ao hospício. E ela fala sobre traumas de infância, meio que um grito de desespero, tá, gente? E ela volta ali com um grito de desespero pra meio que retratar o seu passado. Na próxima faixa, que é Mushrooms and Roses, é um mundo idealizado que ela criou ali, onde ela podia ser ela mesma, sem que ela precisasse lutar, sem que ela precisasse fazer nada, que ela só vivesse normalmente com os androides, gente. E que ela fosse uma pessoa normal, tipo, vista pela sociedade. É tipo, vamos fazer aqui uma referência, né, o álbum Carranca da Urias, né? O Carranca da Urias gira em torno do que a Urias está procurando a Etiópia, que é um mundo, uma utopia também, onde esse mundo é só formado por pessoas negras, ou seja, param de existir pessoas negras, né? Porque falar que uma pessoa é negra é uma segregação, né? Você tá separando de branco e negro. E ela tá procurando isso. Então aqui é a mesma coisa, ela tá procurando separar robô e humano, tipo, a diferença, porque eles não têm diferença, entendeu? Eticamente, entendeu? É isso. Bom, a próxima faixa, gente, é 57821, se eu não me engano. E ela, 57281, é a própria robô, é meio que o número dela, a existência dela é meio que esse número, entendeu? E ela, aliás, ela descobre que Greenwood salvou ela, antigamente, da morte, e que foi ele que era o mentor. E ela fala que ela vai esperar ele lá em Bapubaiá, que na verdade, gente, a cidade que eles idealizam não é The Arch Android, é Bapubaiá, que é a última faixa. The Arch Android é a pessoa que vai realizar meio que essa passagem, que é a própria Cindy. O álbum também, gente, tem questões muito religiosas ali, né? Tipo, se assemelha, não fala sobre religião especificamente, mas tem algumas coisas que se assemelham ali com a religião, que é o que acontece nas últimas duas faixas, que a Janelle Monáe, ela tem que seguir o caminho, ela tem que abrir o caminho pra Bapubaiá. Gente, eu não sei falar o nome dessa música, Bapubaiá. Enfim, vocês dão uma olhada aí no Spotify. E ela entende que se ela não fizer alguma coisa agora, o mundo vai acabar. Então, como Jesus passou pelas suas provações finais, ela passa também. E ela vai embora de Metrópolis pra ir pra Bapubaiá, entendeu? E ela fica falando, né? My freedom call and I must go. Ou seja, a minha liberdade me liga, eu preciso ir, que é Bapubaiá. Gente, esse álbum é lindo, entendeu? Esse aqui é um leve resumo dessa obra-prima, tá? É uma obra-prima, entendeu, gente? É uma obra-prima. Porque, gente, além dessa história super conceitual, o álbum conta com produções impecáveis, né?
tem transições de música, não sei se vocês gostam de ouvir umas transições de música, mas é quando você nem percebe que a música passou. E isso a Janelle Monáe traz muito, não só nesse álbum, tá em todos os álbuns dela, The Age of Pleasure, Electric Lady, gente, todos os álbuns faz isso, mas é esse que ela faz com excelência, tá? A música Dance or Die, Faster, e a próxima, as três têm uma transição que você nem percebe, gente. Dance or Die pra Faster, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei passadíssimo. Foi tipo quando eu escutei Raven pra Breezes da Kelela, gente. É nível assim, entendeu? Muito lindo. Ela é uma inspiração pra todos os artistas, eu acho, gente. Esse álbum aqui meio que alavancou o nível da música. Eu sinto que é uma coisa mais assim, entendeu? É considerado um dos melhores por vários interlocutores, vários críticos também. E recomendo muito vocês escutarem, tá? Pra mim, o álbum é nota 10. Com certeza foi um dos primeiros álbuns que eu dei nota 10. Que eu escutei, eu falei, gente, entendeu? Não é à toa que eu tenho 2.000 streams nela em menos de um ano. Não, em um ano, na verdade, acho que é 3.000, 2.000, enfim. Porque eu sou viciado no álbum The Age of Pleasure também. O pessoal não gosta muito porque já... Tipo, se você comparar esse pro The Age of Pleasure, não tem muito sentido os dois, entendeu? Porque The Age of Pleasure é uma coisa mais... sentir prazer no summer, entendeu? No verão. Mas recomendo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma explicação leve, pra caso vocês queiram entender como o álbum funciona. Eu recomendaria esse álbum pra todos, tá bom, gente? É isso. Beijos, tchau, tchau.